Nesse vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a zoologia dos invertebrados. Basicamente, nós diferenciarmos o universo de organismos vivos, animais, em dois grandes grupos, temos de um lado os invertebrados, do outro os vertebrados. Uma das características que diferenciam os animais, independente da sua classificação, é entendermos o tipo de ovo. Graças ao tipo de ovo ou de célula-ovo, óvulo, é que nós vamos entender como que esses organismos se desenvolvem, a forma desse desenvolvimento e as etapas do desenvolvimento, e assim, algumas características que já estarão embutidas nesse representante, nesse ser vivo. Temos ovos alécitos, pois não possuem vitelo, ou seja, substâncias nutritivas. Entre esses ovos, nós, mamíferos, pois o nosso desenvolvimento ele é sustentado pelo organismo materno. Ovos oligolécitos, onde esse oligo é pouca quantidade de vitelo. E nós temos os invertebrados e os cordados inferiores, como, por exemplo, o anfioxo. Os ovos mesolécitos, em que esse meso está ligado a meio, por isso uma quantidade moderada, daí os anfíbios. Os telolécitos, em que telo está relacionado a uma extremidade, a um polo. Aí nós vamos falar de alguns mamíferos não placentários, as aves, os répteis, gastrópodes, cefalópodes. Os ovos centrolécitos, onde esse vitelo, essa substância nutritiva, ela ocupa a maior parte do ovo, por exemplo, insetos, que também são invertebrados. Sim, após a fecundação, esse embrião ou essa célula embrionária, essa célula-tronco, dará origem a novas células por mitose. Nem sempre essa divisão mitótica ela será exatamente equitativa. Logo, esse processo de divisão celular que acontece após a fecundação nessa célula embrionária, nós chamamos de clivagem. Essa clivagem dará origem a outras células, as quais, resultante do processo de clivagem, nós chamamos de blastômeros. Um blastômero, dois blastômeros, até que forme-se a cavidade blastocística. De acordo com a quantidade de vitelo no ovo, essa clivagem ela pode ser igual quando a célula oriunda ela é exatamente igual em forma e tamanho e recurso metabólico interno, ou ela pode ser desigual. No caso, ela pode ser uma clivagem parcial, discoidal ou superficial, regular ou em espiral, de acordo com o tipo de segmentação do organismo que possui aquele processo de embriogênese. Assim, a clivagem de forma didática, ela pode ser dividida nesses esquemas apresentados para vocês. Um exemplo, a clivagem regular, ela pode ser radial, bilateral ou rotacional, como mostrado nesse esquema. E uma curiosidade é que nós agora vemos que nem todo o processo de clivagem, em todo o processo, vai preservar o conceito básico de mitose. Porque, basicamente, a diferença de um processo de clivagem para outro é o tipo de ovo. Assim, nós pensarmos em um processo de clivagem, por exemplo, em espiral, o fuso mitótico ele é orientado obliquamente em relação ao eixo animal-vegetal e ele se inclina em direções opostas em cada divisão. A gente encontra esse tipo de clivagem, por exemplo, em anelídeos, moluscos, alguns vermes, plateumintos e nemateumintos, por exemplo. Muito obrigado. Olá! Dando continuidade à disciplina de Zoologia de Invertebrados, vamos falar um pouco do reino protista.
embora o reino protista não seja classificado como animal invertebrado. O protista tem um grande problema, porque se usarmos uma definição didática para classificação de organismos vivos, nós podemos usar um critério de localização. Onde você encontra organismo vivo, dependendo do tipo de bioma, você classifica ele como pertencente àquela espécie. Você pode usar também um critério de semelhança. Bipedalismo, cabeça, tronco e membros. Você constitui um primata, que não necessariamente tem que ser hominídeo, ou que não necessariamente tem que ser o ser humano. Mas hoje está muito em pauta e em alta é usar o critério molecular para nós diferenciarmos um ser vivo do outro. É aí que o problema do reino protista começa. Porque nós sabemos hoje que existem protistas com características mais próximas a fungos, características mais próximas a cianobactérias, características mais próximas a animais, de forma que talvez daqui a alguns anos os livros de zoologia, ou os livros que estudam as características básicas dos seres vivos, venham a trazer o reino protista como um domínio, assim como o domínio Archaea e Eubactéria, e também divida o reino protista em uma série de outros reinos. Mas vamos utilizar a classificação didática padrão, que também ainda é aceita. O reino protista ou protoctista é desse reino comum às algas e os protozoários. No caso das algas, nós temos organismos eucariontes, unicelulares e pluricelulares, autótrofos. Já nos protozoários, os protistas, por excelência, são eucariontes, unicelulares e heterótrofos. Vamos esquecer um pouco aquela utilização da fala anterior do autótrofo e heterótrofo ser aquele que produz o seu próprio alimento, no caso autótrofo, e aquele que não produz o seu próprio alimento, no caso do heterótrofo. Ambos são diferenciados uns dos outros pela fonte de carbono utilizado na obtenção de um recurso energético. No caso, os autótrofos são organismos que obtêm a principal fonte de energia, é um carbono inorgânico, CO2. Já os heterótrofos, o carbono de forma orgânica, com os elementos carbonados, como glicose, como os lipídios, entre outros. As características gerais desse grupo, eles são unicelulares, podem ser coloniais, eucariontes e heterótrofos, podem ser de vida livre ou parasita, são encontrados em água doce, salgada e ambiente úmido, e estabelecem relações com outros seres vivos, no caso, parasitismo. E podem ser divididos de acordo com a estrutura de locomoção. Nesse caso, nós temos os sarcomdíneas ou risópodas, que se locomovem pela propagação ou propulsão da membrana, a ameba, não tem um movimento clássico, ciliatas ou ciliófora, pelos cílios, flagelata ou mastigófora, flagelo, em que o flagelo é uma estrutura única, ou no caso da giardia, pode-se obter mais de um, mas que são do tamanho ou maior do que o comprimento total da célula, e os esporozoa, que não possuem estrutura de locomoção, como o plasmodium, causador da malária. Muito obrigado. Olá! Dando continuidade à disciplina de zoologia dos invertebrados, começamos a falar de um grupo de ser vivo e, pelo fato da gente não saber muito bem onde colocá-lo, não confundam com a incapacidade de classificá-lo, colocamos como o filo que representa o primeiro grupo de ser vivo, ou os primeiros animais. Na verdade,
Vamos imaginar que todas as características dos invertebrados é como uma escada, em que cada degrau surge uma característica nova, mais vantajosa, mas que essa característica nova e mais vantajosa o define como um ser mais complexo em relação ao outro. Não que ele seja melhor, mas que ele seja talvez mais adaptado àquele ambiente onde ele está inserido. Nesse caso, os poríferos, eles são animais filtradores, não possuem tecidos embrionários, então essa incapacidade nos faz pensar que eles não possuem tecidos verdadeiros, logo, eles não terão nenhum órgão, consequentemente, eles não terão nenhum sistema. Os hábitats, se nós pensarmos na localização ou no trofismo desses animais, eles são animais aquáticos, em sua grande maioria marinhos. Nesse caso, pensarmos nas esponjas do mar como sendo os representantes clássicos, e não entramos ainda em detalhes dos tipos de esponja, da complexidade do tipo de esponja. Existem esponjas pequenas, existem esponjas extremamente volumosas, gigantescas, mas a estrutura corporal da esponja, em todos os seus representantes, é uma estrutura bem simples, formada por poros, pelo átrio e o ósculo. Os poros são as aberturas, daí o nome porífero. O átrio ou a espongiocele é uma cavidade interna por onde a água circula, já o ósculo é a abertura superior por onde a água sai. E os elementos oriundos da água, os nutrientes, são absorvidos pelas células que compõem os poros. O esqueleto, se nós pensarmos no esqueleto como uma estrutura rígida e de resistência, eles são formados por espículas ou por uma rede proteica de esponginina, uma proteína. Os tipos de células principais é o coanócito, nós temos os pinacócitos, nós temos os porócitos e nós temos os amebócitos, cujo nome amebócito é como ele não tem uma forma pré-determinada. O amebócito se comporta como uma entidade responsável pela formação de todas as outras células. Nesse caso, os coanócitos são células flageladas que realizam a digestão intracelular. Já os amebócitos presentes no mesohilo, ou seja, na camada entre células, revestida por pinacócitos, locomovem-se por pseudópodes, daí o nome, também porque não tem uma forma estruturalmente clássica, e transportam os produtos da digestão intracelular e formam as espículas e também os gametas. Nós não falamos em sistema, mas se pensarmos na reprodução, ela pode ser tanto de forma assexuada, por fragmentação, brotamento, ou sexuada com desenvolvimento indireto, uma larva, porque nesse caso haverá a formação de gametas. Muito obrigado. Olá! Dando continuidade à disciplina de Zoologia dos Invertebrados, vamos avançar um pouco na história evolutiva de alguns animais, tornando-os um pouco mais complexos, porque agora eles apresentam características em que os grupos anteriores, em especial os poríferos, como visto na aula anterior, não apresentam. Nesse caso, falamos um pouco dos anelídeos, ou vulgarmente as minhocas, um poliqueta marinho, a sanguessuga, enfim. As características gerais dos anelídeos são animais com corpo metamerizado. Não confundam com o grupo dos artrópodes os tagmas, em que o tagma é uma região onde os metâmeros são idênticos porque eles vão formar as mesmas estruturas. Aqui, nós temos animais formados por segmentos. Animais triblásticos, ou seja, eles apresentam 3
folhetos embrionários, ectoderme, mesoderme e endoderme. Assim, o fato deles terem folhetos embrionários nos garante que eles possuem a capacidade das células formarem tecidos, os tecidos formarem órgãos e os órgãos formarem sistemas. São animais que possuem celoma, ou seja, uma cavidade corporal, que é uma divisão, é uma estrutura que surge na divisão do mesoderma durante o desenvolvimento embrionário. Apresentam também simetria bilateral e são protostomados. Isso representa que, durante o desenvolvimento embrionário, o trato digestório, formado por boca e terminando no ânus, para nós dizermos que é um trato digestório ou digestivo completo, começa na boca e termina no ânus. Os deuterostomados, nós, por exemplo, o nosso trato digestório forma inicialmente o ânus, para depois, ao longo do desenvolvimento embrionário, formar a boca. São animais de vida livre, terrestres ou aquáticos, e no caso aquático, de água doce ou salgada. E nós temos os exemplos dos anelídeos que são classificados de acordo com a quantidade de cerdas ou pelos que eles possuem nos metâmeros, ou seja, nos segmentos ou nos anéis. No caso, nós temos os oligoquetos, oligominhoca, oligopolco, como por exemplo a minhoca terrestre, os nereis virens, que é um poliqueta marinho, ou seja, com muitas cerdas, as sanguessugas ou aquetas, irudíneos, são anelídeos de água doce. Do ponto de vista da anatomia e da fisiologia, por se tratar de animais um pouco mais complexos, nós sabemos que eles possuem sistema digestório completo, com digestão extracelular, cardiovascular presente, fechado, porque nós estamos dizendo que o componente que circula dentro dos vasos, sangue, ele possui pigmentos respiratórios presentes, como a hemoglobina, que tem a função principal de permitir a fixação do oxigênio para a troca gasosa. Respiratório branquial ou ausente em alguns exemplares, excretor presente, o sistema nervoso presente, mas não um sistema nervoso tão complexo e centralizado como o nosso. Ademais, nesses organismos, em especial as minhocas, nessa estrutura nesse segmento mais robusto que nós chamamos de clitelo, e no caso das minhocas elas são dioicas, elas são monóicas porque elas possuem os dois sexos, só que existe um critério aqui. Elas não fazem autofecundação. Isso é uma característica extremamente vantajosa porque o fato de não fazer a autofecundação garante que esses animais troquem gametas uns com os outros, principalmente o gameta masculino, e isso garante nesses animais essa troca, essa fecundação cruzada, aquilo que nós chamamos na evolução de variabilidade genética. Muito obrigado. Olá! Dando continuidade à disciplina de zoologia dos invertebrados, vamos falar de um grupo de ser vivo. Parece uma certa contradição zoológica se nós o classificarmos como um animal próximo ou está ali no limite do estudo didático dos invertebrados para os vertebrados, em que, para algumas características que antes alguns organismos vivos possuíam, ele já não possui. Como se fosse uma ideia básica de um retrocesso evolutivo e adaptativo. Falamos dos equinodermos. Pino do mar, a bolacha da praia, ouriço do mar, lírio do mar, estrela do mar. São animais que apresentam não mais uma simetria lateral ou bilateral, mas também uma simetria radial. No caso da estrela do mar, pentarradial.
Isso somente quando adultos, porque nós temos ali da larva para o adulto uma metagênese ou uma alternância de gerações. São animais celomados, por isso eles têm cavidade. Se eles têm celoma, obrigatoriamente eles devem ter 3 folhetos embrionários, ectoderme, mesoderme e endoderme. São animais que não possuem segmentos, são animais com esqueleto interno e deuterostômio. Se são deuterostômios, eu sei que o trato digestório ele é completo, mas a boca ela surge ao final. A estrutura inicial é o ânus e a estrutura final, a boca. O habitat desses animais é de vida livre e exclusivamente marinhos, mas alguns deles, como a bolacha da praia, nós encontramos na orla das praias. E nós temos os exemplos, como representado na ilustração abaixo. Assim, podemos dizer que para algumas das características anatômicas e fisiológicas são muito mais sofisticados, mas para outros, inexistente. O sistema digestório ele é completo, com digestão extracelular. O sistema circulatório ele é ausente ou muito reduzido, porque todos os líquidos corporais e as substâncias oriundas que estão no corpo desse animal, eles serão difundidos pelo celoma. O sistema respiratório é o branquial. A troca gasosa é feita pelo sistema hidrovascular ou ambulacrário, que é o sistema que garante a propulsão e a movimentação desses animais, que em muitos casos são bentônicos, ou seja, eles, entre aspas, caminham sobre o leito oceânico. Alguns podem ser sésseis, porque ficam estaticamente fixos, ou alguns poucos casos nadantes. Sistema escritura ausente, o sistema nervoso presente, mas não encefalizado, não ganglionar, e sim um anel nervoso em torno da boca e nervos radiais associados. O sistema hidrovascular, que é exclusivo dos equinodermos, que vai desempenhar a função de locomoção, fixação e captura de alimento, também contribui para a excreção e para a respiração. Um exemplo clássico de um equinodermo, temos a estrela do mar, com simetria pentarradial. Essa simetria ela pode ser alterada de acordo com números de pés ambulacrários ou de, entre aspas, tentáculos que ela possui. Do ponto de vista da reprodução, podemos dizer que esses animais possuem reprodução sexuada, com espécies dioicas, macho e fêmea, sexos separados, a fecundação externa e o desenvolvimento indireto com um ou mais tipos de larvas. Muito obrigado. Olá! Dando continuidade à disciplina de Zoologia dos Invertebrados, vamos ver agora uma característica muito importante de um grupo de animais que são os primeiros na história evolutiva do reino animal a possuir tecidos embrionários. Mesmo que possuam apenas 2, esse grupo específico de ser vivo já vai apresentar característica que os seus antecessores, oríferos, por exemplo, não possuíam. Estamos falando dos quinidários ou dos selenterados. Isso se a gente quiser usar uma linguagem um pouco mais atual. Do ponto de vista geral, os selenterados são animais com forma de pólipo, sésseis. Essa é uma característica que denota animais que ficam fixos ou presos a um substrato, seja o fundo oceânico ou rochoso, também no oceano, e de forma livre, nadante ou nectônico. Nós vamos dar o nome de medusa, de blásticos, ectoderme e endoderme, e com células urticantes, os quinidócitos ou quinidoblastos, que dão um nome a esse grupo. Possuem simetria radial e são os primeiros animais a apresentarem uma cavidade digestiva, mesmo que
nessa cavidade gastrovascular, a digestão começa externa e termina internamente. São animais de ambiente aquático, sendo a grande maioria das espécies marinho. E são animais que também vão apresentar muitos danos à saúde humana pelos acidentes provocados por essas células urticantes. Nesse caso, para a gente saber diferenciar o que é uma simetria radial de uma bilateral, se nós pensarmos na simetria bilateral, a gente consegue ter um eixo de formação e cortes frontais e transversais, ou até mesmo longitudinal, coisa que nós não conseguimos de forma precisa e clara na simetria radial, entre outras características. Sim, dividimos de uma forma didática, mas que, acredito eu, muito irá ser modificado pelo fato de que hoje estamos utilizando mais uma abordagem genética do que uma de meramente semelhança para classificar os seres vivos independente de qual grupo ele pertença. Nós temos a classe Hydrozoa, a hidra, caravela portuguesa, a classe Scyphozoa, as medusas, água-viva, por exemplo, Anthozoa, os pólipos, corais e anêmonas, corais que são muito utilizados ou estudados como indicadores de que aquele ambiente possui uma certa qualidade no ambiente. Cubozoa, onde nós temos a predominância de forma medusóide, as vespas do mar. Então, nós sabemos que, do ponto de vista das espécies, nós temos espécies sésseis, pólipos, espécies de vida livre, medusoide, e nós temos também organismos que fazem essa alternância de geração em uma fase pólipo e uma fase medusa. Os exemplos, como listado nesse slide, caravela portuguesa, a grande medusa marinha, os pequenos pólipos de água doce, os recifes de corais, etc. Representado, os exemplos ou as representações gráficas, as imagens dos organismos que estão classificados ou que são classificados como os quinidários ou selenterados. Da mesma forma que nós temos organismos sésseis, como a hidra, nós temos também a anêmona e nós temos animais livres nadantes, como a caravela, a água-viva e a vespa do mar. Muito obrigado. Olá! Dando continuidade à disciplina de Zoologia dos Invertebrados, falo agora a respeito de um grupo de seres vivos, na verdade, dois grupos, em que a gente pode estender e colocar alguns outros filos nessa mesma categoria, mas dois deles são especiais: o filo dos plateumintos e o filo dos nemateumintos. Esses dois filos são conhecidos como o filo das verminoses. A junção de plateuminto e nemateuminto traz para nós agora um superfilo, ou um novo filo, se assim pudermos classificar, como o filo dos eumintos, e falamos especificamente das verminoses. Mas do ponto de vista das características gerais, os plateumintos são vermes de corpo achatado, os primeiros animais triblásticos, acelomados, por isso eles possuem o corpo achatado dorso-ventralmente, simetria bilateral e protostomados. Isso quer dizer que o trato digestório começa na boca, termina no ânus, em que a boca surge primeiro e o ânus ao final desse desenvolvimento. O habitat de vida livre, terrestre aquático ou aquático, água doce, salgada, e alguns representantes, como os trematódios e os cestódios, são parasitos. A diferença entre parasito e parasita é porque parasita, com A, falamos da relação ecológica que o organismo estabelece com outro ou com nós, seres humanos. Já o parasito, com O, é a característica do ser vivo. Então, se eu falo do Schistosoma mansoni, enquanto verme, parasito. E a relação ecológica que ele estabelece, parasita. No caso, nós temos as classes turbelária, a planária,
os trematódios e os cestódios, em que os trematódios a Schistosoma mansoni e os cestódios a Taenia solium. Dessas classes, a classe Turbellaria é uma classe inofensiva para nós, seres humanos. Já do ponto de vista da fisiologia e anatomia, o sistema digestório ele é incompleto, a digestão ela começa extra e termina também intracelular. No caso do sistema cardiovascular é ausente, o respiratório também é ausente, excretor e nervoso presente e o sensorial também presente, mas eles não possuem olhos. E sim, no caso das planárias, a capacidade de diferenciar o claro do escuro para subir, emergir ou descer um pouco e se esconder da luminosidade ou até mesmo de algum possível predador. Já os nematódios são animais de corpo fino e tubular, triblásticos, pseudocelomados, porque agora nós temos uma abertura entre a mesoderme e a endoderme, simetria bilateral e protostomados. São animais de vida livre, terrestres ou aquáticos, de água doce ou salgada, e parasitos de animais e plantas. Falamos da lombriga, do amarelão, causado pelo Ancylostoma duodenale ou Necator americanus, a oxuríase pelo Enterobius vermiculares, e a Vulchereria bancroft, que é, para a área médica, o único verme de interesse que é transmitido pela picada de um inseto. Assim, do ponto de vista da característica geral, se comparada às características gerais dos plateumintos, nós temos agora um sistema digestório completo, mas também ainda com a digestão extra e intracelular, cardiovascular e respiratório ausentes, excretor nervoso presente, com reprodução sexuada, espécies monóicas e dioicas, ou seja, com os dois sexos em um único representante, ou sexos separados, com um desenvolvimento indireto, que nos leva a pensar que esse desenvolvimento passa também por um estágio larval. Muito obrigado. Olá, dando continuidade à nossa disciplina, falando um pouco da zoologia dos invertebrados, vamos falar de um grupo de animais que não só o mais abundante do ponto de vista das espécies, do número de espécies que esse grupo possui, mas também do ponto de vista zoológico, e se tivermos usando exclusivamente essa classificação ou esse critério de classificação, vamos falar dos artrópodes, que são os únicos grupos de seres vivos que de fato e verdadeiramente possuem pés. E nós, seres humanos, por exemplo, possuímos patas. Do ponto de vista das características gerais, como uma delas eu já disse, possuem pés articulados, eles possuem um exoesqueleto quitinoso. E aí temos um problema. Porque esse exoesqueleto, ou esqueleto externo, ele limita, como vocês podem ver na figura da direita do vídeo de vocês, o crescimento desses animais. De forma que, enquanto nós, seres humanos, possuímos um crescimento constante ao longo do tempo, até uma certa idade, esses insetos eles crescem em períodos. Crescimento que lembra um pouco o crescimento exponencial. Se adaptam, crescem. Se adaptam, crescem. Esse processo de crescimento é chamado de muda ou equidise. Além disso, os insetos eles possuem o corpo metamerizado. Durante o desenvolvimento embrionário, há a formação de tagmas, que são pedaços dos segmentos dos metâmeros que vão originar as mesmas características. São animais triblásticos, celomados, com simetria bilateral e protostomados. Além de todas essas características, nós temos alguns grupos de artrópodes que vão apresentar uma grande relação ecológica com o ambiente natural, prejuízos na agricultura e até mesmo alguns deles de importância médica. Assim, do ponto de vista da classificação, nós temos a classe dos insetos, a classe aracnídea, a classe crustácea,
a classe dos diplópodas ou dos quilópodas. Também, pensando um pouco na questão da anatomia e da fisiologia desses animais, são animais que apresentam o sistema digestório completo, o digestão extracelular, peças bucais para manipular e triturar o alimento, sistema circulatório presente, mas ao contrário, por exemplo, dos anelídeos, o sistema circulatório dos artrópodes é aberto. O sangue podendo ou não ter pigmentos acessórios que auxiliam a troca gasosa e a transferência de gases respiratórios, a respiração branquial, traqueal ou filotraqueal. O sistema excretor é pelas glândulas verdes ou antenais, túbulos de Malpighi e também pelas glândulas coxais. Assim, o sistema nervoso desse grupo de organismos ele é composto por gânglios cerebrais e por uma cadeia nervosa ventral, com cadeias de gânglios dispostas em sequência. O sistema sensorial, olhos, órgão do equilíbrio, como por exemplo podemos fazer uma analogia ao nosso equilíbrio dado pelo ouvido interno. Além disso, sensores táteis e sensores químicos localizados nas antenas que em muitos grupos de insetos, por exemplo, fazem o papel de nariz, boca, olhos, que é através da antena que o inseto, por exemplo, consegue saber quais são as características químicas do meio onde ele está. Muito obrigado.